A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez estamos aí trazendo até você mais uma live e lembrando que hoje estamos falando sobre uma vida com propósito. O autor é Rick Warren e lembrando que nós estamos falando no capítulo 7, a parte B, e estamos usando este livro deste autor, o Rick Warren, que porventura nos trará uma clareza maior da palavra de Deus. Então que você agora esteja compartilhando, curtindo. Se você ainda não assistiu os outros capítulos, eu peço para você estar assistindo outro dia que seja, ou até mesmo hoje. Nós temos tudo gravado, está lá no nosso site www.igrejabatistaeulan.com.br www.igrejabatistaeulan.com.br. Nós estaremos já iniciando, lembrando que nós falamos desde o início sobre uma vida com propósito. Você não está aqui por um acaso, e esse livro ele é maravilhoso, porque nós já falamos sobre tudo começa com Deus. Então, se nós temos, a nossa vida tem um propósito aqui na Terra, você não veio por um acaso, então tudo isso começa por Deus. Se Deus sair da nossa vida, realmente não tem o porquê estarmos aqui. Então a nossa vida com propósito começa em Deus. E também nós falamos no segundo capítulo que nós não somos um acidente, não estamos aqui por um acaso. Nós também falamos no terceiro capítulo o que dirige a sua vida. Viver com propósito é o caminho para a paz. É importante a gente ter essa em mente, viver com propósito. O quarto, criado para ser eterno, ou seja, nós não estamos aqui para apenas viver 80, 100 anos e acabar. Nós somos eternos, ou eternidade no céu, ou eternidade infelizmente no inferno, mas isso é a realidade, que a Bíblia nos deixa bem claro. E o sexto capítulo, o quinto capítulo, enxergando a vida do ponto de vista de Deus. Então nós vimos também enxergando a vida do ponto de vista de Deus. E o sexto capítulo, a vida é uma atribuição temporária, ou seja, é passageira, mas comparada à eternidade, realmente nós temos muito ainda pela frente. E o sétimo, a razão de tudo. E nós falamos um pouquinho sobre essa questão da razão de tudo. E nós falamos que todas as coisas vêm única e exclusivamente de Deus. Então, que a gente entende, que você entenda que uma vida com propósito, tudo vem de Deus. Todas as coisas vêm de Deus. Tudo vive pelo seu poder e tudo é para a sua glória. A Ele seja a glória para todo sempre. Então, nós fomos criados com o objetivo para a glória de Deus. Toda a criação foi criada para a glória de Deus. Romanos 11:36, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, pois a ele eternamente. Amém. O Senhor criou todas as coisas. Olha lá, o Senhor criou todas as coisas para o seu próprio propósito, ok? Provérbios 16, versículo 4. O Senhor fez tudo para um fim, sim. Até o ímpio, nós vimos que Deus também fez. Deus criou todas as coisas. Lúcifer, quando Deus criou perfeito. Satanás, ele criou perfeito. Aí são escolhas. Adão e Eva, Deus criou perfeito, mas são escolhas. As pessoas escolheram ir para o caminho do mal, infelizmente. Damos glória a Deus ao amar ao próximo. E aí sim, nós podemos dizer que seria a parte B, a primeira parte do capítulo 7, de uma vida com propósito. A razão de tudo é que nós fomos criados para a glória de Deus. E a parte B, que podemos assim dizer, é que nós também damos glória a Deus quando nós amamos o nosso semelhante, amamos o próximo que está em Cristo Jesus. Olha primeiro a João 3,14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos, e quem não ama permanece na morte. Toda aquela pessoa que tem a Cristo, ele tem sim esse sentimento, o desejo do amor ao próximo.
Isso tem que estar aí no coração de cada um, se preocupando com o próximo, olhando para o próximo e realmente ajudando o próximo naquilo que nós podemos ajudar. Quando você e eu nascemos de novo, porque eu creio que aqueles que estão assistindo comigo aqui essa live, pode dizer que a grande parte, a maioria, já teve um encontro com Cristo. E esse encontro com Cristo, ele começa quando você ouve a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai mostrando para você, porque lembrando que a Bíblia, ela é como uma bússola ou como um GPS, mais fácil para você entender. Ela te mostra o caminho, qual é o caminho realmente que vai levar o destino que Deus tem para nós, que é a eternidade com Ele. E é através da Bíblia que você vai entendendo qual é o plano de Deus, a vontade de Deus para a sua vida. E quando você vai ler a palavra e você vai entender que nesse plano Ele enviou o seu único filho, Jesus, para morrer por mim, por você. E no momento que a gente entende isso e nos mostra que pelo pecado nós estávamos separados de Deus, mas através do sacrifício de Jesus na cruz, pela sua morte, Ele pagou um alto preço, nos resgatando, nos tirando das trevas para a sua luz, e através de um arrependimento sincero que nós devemos sim ter diante de Deus, então nós confessamos os nossos pecados e agora pela nossa boca nós confessamos a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, através da fé. E assim fazendo, segundo Romanos 10, 9 e 10, se com a tua boca confessares a Jesus, serás salvo. Nós o convidamos para entrar no nosso coração. E é o que acontece lá em Apocalipse 3, 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, como você está ouvindo agora, a voz de Deus através da palavra que eu estou ministrando a você. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Esse entrar na sua casa representa a minha vida e a sua vida. Através do arrependimento, através da confissão e através de convidar Jesus para entrar no nosso coração, Ele entra. Ele perdoa, Ele purifica, Ele escreve o nosso nome no livro da vida, segundo Apocalipse 20, versículo 15. Inclusive, aquele que não tem o nome no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre, mas aquele que tem o Filho de Deus tem a vida. É isso que nós precisamos entender. E agora nós temos o Espírito Santo, que é a garantia da nossa salvação. É o penhor que Ele coloca em nós. Então aí você nasce de novo. Foi o que Jesus disse para Nicodemos. Ele era uma pessoa religiosa, mas não tinha nascido de novo. E muitas pessoas também têm a sua religião, mas ainda não nasceram de novo, como o próprio Cornélio, em Atos capítulo 10, ele era um homem generoso, ele era um homem que dava esmola, ele era um homem temente, um homem que orava, mas não tinha tido um encontro com Jesus, como o próprio Paulo, pensando que estava servindo a Deus, né? Ainda que estava indo perseguir os cristãos, mas não tinha tido ainda um novo nascimento, precisou cair do cavalo, assim como o próprio Cornélio, em Atos 10, Pedro precisou pregar para ele Jesus, e ele entendendo, aceita a Cristo, como Paulo também aceita e se torna pregadores da palavra de Deus. Então o novo nascimento, como Jesus disse para Nicodemos em João 3, é algo que acontece, e isso não é a obra pela carne, não é pelo sangue, mas é algo que vem de Deus, através do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, no momento que você entrega a sua vida a Jesus e começa realmente a servir a Deus, porque todo cristão, realmente, mesmo aqueles que dizem eu sou cristão, nem todos os cristãos nasceram de novo genuinamente. Então, precisa nascer através de uma conversão, através de um arrependimento, através de uma entrega. Quando isso acontece, aí eu faço parte da família de Deus, porque lembrando que Deus ele tem um único filho, e esse filho se chama Jesus. Mas agora tem como eu me tornar filho de Deus? Olha o que a Bíblia fala em João capítulo 1, versículo 12. Porque nós aprendemos sempre que todos são filhos de Deus. E a Bíblia não fala assim. A Bíblia fala que Deus tem um único filho, unigênito de Deus, que se chama Jesus. Agora, tem como eu me tornar filho de Deus? Tem, através do novo nascimento, que está aqui em João 1, versículo 12. Mas a todos quanto o receberam,
receber o quem? O presente que Deus deu à humanidade, que é o seu Filho unigênito, Jesus. Eu recebo ele através de um arrependimento, através de uma conversão, ele entra no meu coração. E aí ele fala assim, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, se deu o poder de ser feitos filhos de Deus, quer dizer que não era filho antes. Eu só me torno filho quando, então, eu convido Jesus, através do arrependimento, uma conversão, e ele entra no meu coração. Aí, quando Deus olha para mim, para você, ele não vê mais a mim e a você, mas ele vê o único filho dele dentro de mim e de você. Aí ele nos chama de filho por causa do único filho dele que está em nós. Por isso que ele fala, todos quanto receberam deles o poder de se tornar filho de Deus. Todos aqueles ainda que não receberam Jesus como o único e suficiente Salvador, são criaturas. Por isso que Jesus disse lá em Marcos 16, 15 e 16, e de pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado. Então, nós estamos aqui pregando o evangelho. Quem crer o que? Nesta palavra. E for batizado, aí será salvo, mas quem não crer será condenado. Mas voltando aqui, de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então eu preciso crer no nome de Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. João 14, 6. Entendendo isso, eu me torno então parte da família de Deus. Seguir a Cristo não é apenas uma questão de acreditar, porque muitas pessoas seguem a Cristo e acreditam em Cristo. Até o diabo crê em Cristo. Muitas pessoas até seguem a Cristo, ou seja, dizem que tem Jesus. Se perguntar para uma prostituta se ela tem Jesus, ela fala que tem. Se você perguntar para um ladrão se ele tem Jesus, ele fala que tem. Para um assassino, para uma prostituta, qualquer um vão dizer que tem Jesus. Mas as suas ações mostram que não tem, porque quem tem Jesus não vai viver na prática do pecado. Voltando aqui. Seguir a Cristo não é uma questão de acreditar, mas também inclui pertencer e aprender a amar a família de Deus. João escreveu, sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Então, quando eu realmente entendo o propósito de Deus, que Ele me fez para glorificar a Deus e amar o meu próximo, aquele que está em Cristo, aí eu entendo esse plano, esse propósito na minha vida, que eu preciso amar. Romanos 15, 7. Portanto, recebei um aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Então, quando uma pessoa se converte a Cristo e passa a fazer parte da família de Deus, para nós é uma grande alegria. Lembrando que não é no sentido de placa de igreja, mas no reino de Deus, uma conversão genuína. Porque tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas não são convertidas. Estão lá, muitas vezes, até mesmo dando mau testemunho. São joio no meio do trigo. Mas Jesus sabe aquele que realmente é o trigo. E eu sempre falo, não é porque existe a nota de R$50 falsa, você vai deixar de querer a verdadeira. Então, é importante a gente saber diferenciar aquele que realmente é de Deus e aquele que não é. Voltando, é a sua responsabilidade aprender a amar como Deus ama, porque Deus é amor. Isso resume tudo o que há em Deus. Deus é amor. E isso confere honra a Ele. Jesus disse, amem-se uns aos outros, como eu vos amei, porque devem amar uns aos outros. Então é um dever, eu preciso amar o meu próximo, eu tenho que amar o meu semelhante, principalmente aquele que está em Cristo, ok? Então não posso ter no meu coração nenhum mal. Se de repente aconteceu alguma situação, eu tenho que perdoar. Lembra de Pedro, que lá negou Jesus 3 vezes? Jesus foi lá e perdoou. Até Judas, que o negou, né, que de uma certa forma o vendeu. Alguns chegam a dizer, se Judas tivesse chegado até Jesus pedindo perdão, Jesus perdoaria. Isso é certo, porque aquela mulher adúltera que todos queriam apedrejar, Jesus disse, nem eu te condeno, vai e não peque mais. Então aí está o verdadeiro amor. Lá na cruz ele ainda dizia, Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. Então esse é o amor. Então eu não posso guardar no meu coração ressentimento, mágoa, porque ele mesmo disse, se você não perdoar, eu também não te perdoo. Então eu sei que não é fácil aquilo que fizeram com você, te magoaram, te ofenderam,
como também já fizeram muito comigo, já fizeram também com o próprio Jesus, mas nós temos que perdoar. E somente um coração cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, consegue realizar isso como o verdadeiro novo nascido de Deus. Amém? Olha João capítulo 13, 34 ao 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vós vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então o mundo só vai conhecer que nós somos discípulos de Cristo se nós amarmos uns aos outros. As pessoas olharem e ver em nós uma unidade, né? Um se preocupando com o outro, um ajudando o outro, um estendendo a mão para o outro, um socorrendo o outro, e isto é importante, né? O mundo fica de olho em nós. Damos glória a Deus ao nos tornar como Cristo. Uma vez que tenhamos nascido na família de Deus, Ele quer que prossigamos crescendo até a maturidade espiritual. É claro que essa maturidade, quando você nasce de novo, não é de um dia para o outro que você vai ser transformado totalmente, deixar a sua velha vida, os seus erros. Muitas vezes acontece algumas coisas de acontecer ali no momento imediato, mas tem coisas que é o tempo, vai lapidando, vai tirando, vai arrancando, até chegar um momento que aquilo lá não vai fazer mais falta na tua vida. Exemplo, o vício, exemplo, a prostituição, exemplo, muitas vezes o roubo. Então tem coisas que você vai chegar a Cristo e muitas vezes você vai ser tentado, porque o diabo não vai te tentar naquilo que você realmente não é fraco, naquilo que você não deseja. Ele vai te tentar naquilo que você está, sim, ainda pendente a pecar. Por isso que você tem que resistir. Daqui a pouco isso vai desaparecer e você não vai ter mais esse sentimento que você tinha antes, porque você foi liberto. A Bíblia fala assim em João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele nos liberta, como nos libertou do pecado, da prostituição, da idolatria, da feitiçaria. Ele faz isso, ele é maravilhoso. É uma questão de tempo e a gente ficando firme com ele na palavra. E o que seria isso? Maturidade espiritual é nos tornar como Jesus, na forma de pensar, de sentir e de agir. Então, eu ser como Jesus no meu pensar, no meu pensamento que agrada ao coração de Deus, no meu sentir a necessidade do próximo, de ir ministrando a palavra para aquele que está precisando e de agir, como Jesus olhou para aquela multidão que estava ali, faminta, e ele disse, olha, o povo precisa comer, mas o que temos? Só 5 pães e 2 peixes. Não, põe o povo para sentar. E ali Jesus agiu e houve a multiplicação do pães e peixes, todos comeram e se fartaram. E não somente esse caso, Jesus, ele olhava para a necessidade do próximo, aquele que estava doente, ainda que era sábado, ele não estava nem aí com o que os outros iam dizer, entendeu? Ele ia lá socorrer, porque esse é o amor verdadeiro de Deus, de não olhar para o que os outros vão dizer. Talvez você está aí e talvez preocupado com o que os outros vão dizer que você está assistindo essa live ou até mesmo recebendo esta palavra. Não se importa o que os outros estão falando, importa mais agradar a Deus do que ao homem, diz a palavra do Senhor. Voltando, quanto mais você desenvolver o caráter cristão, mais dará a glória a Deus. Então, quanto mais você realmente desenvolver o seu caráter cristão, de ser como Cristo, mas o propósito de Deus vai se cumprir na tua vida, em dar glória a Deus. Quando você ama o próximo, você está dando glória a Deus. Quando você realmente entende que Deus é o único soberano, você dá glória a Deus. A Bíblia diz, à medida que o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamo-nos mais e mais semelhantes a Ele. E refletimos a sua glória ainda mais. Olha 2 Coríntios 3,18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor. Eu já disse aqui, Moisés, quando ele subiu no monte e ele contemplou a glória do Senhor, quando ele desceu, ele teve que colocar um lenço, porque as pessoas não conseguiam olhar para Moisés, porque o seu rosto brilhava. Mas hoje nós não precisamos mais desse lenço, desse véu para cobrir o nosso rosto. Por quê? Porque ele fala assim,
mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo com o espelho a glória do Senhor. As pessoas veem a Cristo através da nossa vida, através do nosso testemunho. Somos transformados de glória em glória, da mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Então é uma transformação que vai acontecendo. Aqui nós podemos errar, falhar, porque lembrando que grandes homens de Deus também falharam. Moisés, Elias, Davi, Salomão e tantos outros também erraram. O que nós temos que fazer a diferença é quando a gente errar, a gente reconhecer o nosso erro e ir aos pés de Jesus, através de um arrependimento sincero e dizer: Senhor, eu não vou mais cometer esse erro, eu vou lutar contra esse erro, contra esse pecado. É isso que Deus quer ver em nós, uma luta, porque lembrando que a Bíblia fala que é com muito esforço que nós vamos entrar no reino de Deus. Quando você aceitou a Cristo e eu aceitei a Cristo, ainda se você não fez, hoje poderá ter essa oportunidade de entregar a sua vida a Cristo, porque ninguém pode ser cristão se não teve um dia que entregou a sua vida a Ele, ok? Lembrando que todos que é cristão um dia precisaram ter sim tido uma entrega real a Ele. Se isso não aconteceu, precisa acontecer. Deus lhe deu nova vida e uma nova natureza. Agora, pelo resto da sua vida sobre a terra, Deus quer dar continuidade ao processo de transformação da sua personalidade. Enquanto estamos aqui, Deus está dando continuidade a essa transformação. A Bíblia diz que vocês estejam sempre cheios do fruto da salvação de vocês. Aquelas coisas boas produzidas na sua vida por Jesus, por isso trará muita glória e louvor a Deus. Olha Filipenses capítulo 1, versículo 11. Cheios do fruto de justiça, que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. João 15, 8. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Nós, como verdadeiros discípulos de Cristo, nascidos de novo, nós temos por obrigação de dar frutos. E isso nós encontramos em João capítulo 15, Jesus dizendo que o Pai é o lavrador e Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Aquele que dá fruto, ele vai lá e poda. Essa poda muitas vezes é Deus permitindo algumas coisas, algumas lutas para a gente melhorar, para a gente se aperfeiçoando. Mas aquele que não dá fruto, ele arranca e coloca para secar e taca fogo. Então, aquele que não dá fruto é arrancado. Então, o meu dever é dar fruto. E que fruto que é esse? João Batista mesmo disse, vocês têm que produzir frutos de arrependimento. Frutos de bondade, conforme a palavra de Deus diz lá em Coríntios, bondade, longanimidade, temperança, domínio próprio. Em Gálatas capítulo 5, do 19 em diante até o 22, lá nós temos as obras da carne e os frutos também que nós devemos dar, desenvolver pelo Espírito que está em nós. Voltando aqui. Damos glórias a Deus servindo a outras pessoas com nossos dons. Deus tem te dado dom. Dom muitas vezes de você realmente poder fazer alguma coisa, tanto na obra de Deus, como também muitas vezes os seus talentos, a sua capacidade, o seu louvor, o seu jeito de pregar, ou até mesmo fazer uma máscara. Quantas pessoas estão usando o dom aí, a capacidade de fazer máscaras? E doando para as pessoas nessa época de pandemia. Quantas pessoas estão aí fazendo alguma coisa para conseguir doar uma cesta básica ou ajudar também a obra de Deus, ofertando, dizimando, de alguma forma, estão usando os seus talentos, seus dons, a sua vida de oração, a sua vida no altar de Deus, dando um bom testemunho. Isso também são reflexo porque as pessoas estão observando. Voltando, cada um de nós foi exclusivamente planejado por Deus com talentos, dons, capacidades e habilidades. Deus nos deu essa capacidade, graças a Deus, por isso que nós somos seres inteligentes. O modo de você estar relacionado aos outros não é um acidente. Lembrando que, por isso que eu sempre falo, compartilhe, por quê? O meu número de pessoas que eu tenho acesso, eu talvez nunca vou chegar àqueles que você tem acesso.
o meu hall de amizades, talvez eu nunca vou conseguir chegar naqueles que você tem acesso. Então, Deus, ele usa essas habilidades com propósitos. E qual o propósito? Que o nome dele seja glorificado, vidas sejam salvas, vidas sejam libertas, vidas sejam abençoadas. Então, em nome de Jesus, que você o faça, compartilhe, curte, que essa palavra com certeza vai chegar em alguém que vai trazer, sim, uma fé, uma salvação, uma libertação que elas tanto precisam. Elas lhe foram concedidas para beneficiar outras pessoas. Então, os dons que Deus nos deu. Assim como outros receberam habilidades para o seu benefício, ou seja, você tem dons que você vai usar para abençoar outras pessoas. Mas também tem outras pessoas que têm dons que Deus usa para abençoar a nós. Deus abriu porta de emprego para que essas pessoas possam, sim, através dos seus recursos, nos ajudar. Outros até através da sua vida de oração, né, em orar por nós. Outros, muitas vezes, nos ajudar de alguma forma, seja na parte da técnica de som, com o nosso irmão Adalberto, que está sempre ajudando aqui a respeito do site, nos ajudando a melhorar aqui, para que possamos trazer até você uma live melhor, com mais capacidade. Aqueles irmãos que ficam nos ajudando aí, muitas vezes na retaguarda, a pastora que nos ajuda, aqueles que estão no louvor. Então, cada um tem um talento que também vem nos abençoar e o objetivo é chegar até outras pessoas para glorificar o nome de Deus. Voltando, a Bíblia diz: Deus concedeu dons a cada um de vocês dentre a sua grande variedade de dons espirituais. Administrem-nos bem para que a generosidade de Deus flua por meio de vocês. Vocês são chamados para ajudar aos outros, não esqueçam disso. Ajudem com toda a força e energia com que Deus lhes supre. Como eu disse, eu louvo a Deus porque tem muitas pessoas que têm nos ajudado financeiramente, nos ajudado orando, ou ajudando muitas vezes, trazendo algum benefício para nós, até mesmo quando a gente precisa de uma limpeza aqui na igreja, alguém vem e se oferece para nos ajudar, para nos socorrer de alguma forma. Então isso eu louvo a Deus, porque são dons que Deus deu, talento que nós temos recebido e tem sido tão abençoador para nós. Como também a nossa vida tem sido bênção para muitas pessoas. Nós temos servido a Deus através da pregação e não é fácil. Talvez você diz, olha, eu não sei como consegue falar tantas coisas. Mas eu quero dizer para você que para chegar até aí, para que você ouça, para que você entenda, eu também tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que buscar, eu tenho que ler, eu tenho que estudar, eu tenho que trazer realmente, eu tenho que orar para que o Espírito Santo possa agir no seu coração, trazendo entendimento, compreensão, para que realmente você entenda aquilo que Deus tem com a sua vida. E não é fácil pagar preço, muitas vezes dormir tarde, acordar cedo, mas tudo isso é para a glória de Deus e sabendo que pessoas estão sendo curadas, restauradas, libertas, não tem preço. Ou seja, nós só temos que agradecer a Deus pelos dons que Ele nos dá para que possamos servir e servir não somente a Deus, mas também a você, trazendo uma palavra que vai te fortalecer e te trazer ânimo. 1 Pedro 1, 10 e 11 diz assim: servindo aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então Deus nos deu esses talentos e agora nós somos dispenseiros. O que é dispenseiro? É aquele que vai na dispensa e tem. Igual uma pessoa que chega com necessidade até você e você vai para a sua dispensa e você tem. O que você precisa? Ah, então tá aqui, eu vou te dar. Você precisa de roupa? Eu tenho. Você precisa de calçado? Eu tenho. Você precisa de alimento? Eu tenho. Na sua dispensa tem. Então Deus nos tem dado essa dispensa. Até mesmo, muitas vezes, a questão financeira. Eu posso ajudar? Deus tem me dado? Então eu vou ajudar o próximo. E isso glorifica o nome de Deus. Se alguém segundo a força que Deus concede, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Olha 2 Coríntios 8,19. E não só isso, mas também foi escolhido pelas igrejas, escolhido quem? Tito,
Deus usando o apóstolo Paulo, dizendo, olha, Tito foi escolhido pelas igrejas para ser nosso companheiro de viagem, no tocante a esta graça que por nós é ministrada, para a glória do Senhor e para provar a nossa boa vontade. Então, Deus levantando pessoas para estar com um ombro amigo. Quando a gente olha para Moisés, quando Israel teve uma batalha e ele levantava a mão, enquanto ele levantava a mão, o povo vencia, mas chega um momento que você ficar com muito tempo a mão levantada, vai cansando. Aí Deus levantou ali, a Bíblia fala que Arão e também um outro, não sei se é Ur, quem foi, que ajudou a levantar a mão de Moisés. Enquanto eles estavam ajudando Moisés ali, o povo vencia. Então, muitas vezes, nós precisamos de pessoas mesmo que nos ajude, que vêm, diz, o senhor está precisando de alguma coisa, qual é a tua necessidade? E isso são pessoas que nos abençoam, como também nós, como dispenseiros, muitas vezes ligamos, nos preocupamos, visitamos e perguntamos, está tudo bem? Está precisando de alguma coisa? E isso é algo recíproco, que agrada o coração de Deus. Damos glória a Deus falando dele a outras pessoas. Hoje nós estamos dando glória a Deus porque estamos falando de Jesus, de Deus, a outras pessoas. Você que está nos ouvindo, seja aqui no Brasil, seja em outro país, você está sendo alcançado. Marcos 16, 15 e 16, Jesus disse, ide pregai o evangelho a toda criatura. Evangelho é boas novas. E aqui, quando nós o fazemos, nós estamos glorificando a Deus. Deus não quer que o seu amor e propósito estejam mantidos em segredo. Então Deus não quer que o propósito dele na tua vida, o propósito dele de realmente abençoar, de agir na vida das pessoas, fique em segredo, não conte para ninguém. Não, ele quer que todos saibam. E por isso que estamos aqui pregando, estamos aqui anunciando. Este é um enorme privilégio, apresentar Jesus às outras pessoas. A Bíblia fala que os anjos quiseram pregar e Deus não deu a oportunidade a eles pregar. Deu a nós, homens mortais, falhos, fracos, deu a pregar sobre a salvação de Jesus Cristo. Olha que privilégio que nós temos. Ajudando-nos a descobrir seus propósitos e preparando-as para o seu destino eterno. A Bíblia diz que à medida que a graça de Deus trouxer mais e mais pessoas para Cristo, Deus receberá mais e mais glória. Olha que coisa linda! Quanto mais vidas vierem a Cristo, mais o nome de Deus será glorificado. Esse é o propósito do Deus criando todos, trazendo a cada um de nós. 2 Coríntios 4,15, pois tudo é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Qual será então o objetivo da sua vida? Preste atenção, você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo. Qual é o objetivo da sua vida? Viver o resto de sua vida para a glória de Deus exigirá uma mudança em suas prioridades. Se você quer viver para Deus, e esse é o propósito de Deus, você precisa saber que tem sim, exige prioridade, mudanças, precisa de agenda, relacionamento e tudo mais. E algumas vezes significará pegar o caminho mais difícil, porque o caminho é estreito, é apertado, poucos entram por ele. Não é fácil o caminho da renúncia, o caminho da conversão, o caminho do abandonar as coisas erradas, em vez do mais fácil. Só que o mais fácil, muitos entram por ele, mas é o caminho da perdição. Até mesmo Jesus teve dificuldade com isso. Consciente de que estava para ser crucificado, olha lá, Jesus sabendo que ele veio e o propósito dele é que ele deveria morrer por nós, ele sabia disso, ele tinha essa consciência, e quando chegou perto de acontecer essa situação dele ser morto, ele clamou, minha alma está perturbada, e será que devo dizer, Pai, livra-me desta hora? Mas foi para este propósito que eu vim, para esta hora. Então, Pai, glorifica o teu nome. Em João 12, 27. Ele orando ali em João 12, fala, Senhor, Pai, a minha alma está perturbada, está angustiada. E minha vontade é dizer, Senhor, livra-me desta hora, livra-me da crucificação. Mas aí, ao mesmo tempo, ele fala assim, mas sabendo que foi para esse propósito que eu vim. Então ele diz, Pai, glorifica o teu nome. Quando o propósito de Deus se cumpre na minha vida, na tua vida, como cumpriu na vida de Jesus, o objetivo é glorificar o nome do Senhor.
Amém? Jesus deparou com uma bifurcação. O que é bifurcação? É quando você chega e agora tem para onde eu vou? Direita ou esquerda? Entendeu? Em seu caminho. Cumpriria ele o seu propósito, glorificando a Deus, ou recuaria e viveria uma vida confortável e egoísta? Ele poderia dizer, não vou morrer mais pela humanidade. Poderia até receber a glória, até que Satanás lhe ofereceu, mas ele não aceitou isso. Então, muitas vezes, você também tem escolha. Você pode escolher continuar no confortável, continuar sem seguir a Cristo, mas e depois? E aí? Entendeu? Essa vida vai passar. E o que você vai fazer daquilo que você deixou de cumprir como propósito que Deus queria que você cumprisse para a glória dele e você deixou de cumprir? Você agora enfrenta a mesma escolha. Você viverá para seus próprios objetivos, conforto e prazer, ou viverá o resto da sua vida para a glória de Deus, sabendo que Ele prometeu recompensas eternas. Então, viver para Deus, para a glória de Deus, tem recompensas eternas. A Bíblia diz, em João 12, 25, quem ama a sua vida, perdê-la-á. Então, quando você realmente entrega a sua vida para Cristo e tem uma entrega real, um novo nascimento, aí sim, Ele está dizendo, se você ama a sua vida, você deve perdê-la. Ou seja, no momento que eu entendo isso, quem quer preservar a vida como ela é, acaba por destruí-la. Mas se você abrir mão dela, ela será sua para sempre, real e eterna. Ou seja, e quem neste mundo odeia a sua vida, guarda-la para a vida eterna. Então, no momento que eu entendo esse plano de Deus, que eu devo amar a minha vida, então, se eu amo a minha vida, eu quero que esse propósito de Deus se cumpra em mim, que é glorificá-lo e viver eternamente, eu tenho que perder, eu tenho que renunciar, eu tenho que morrer o velho homem, a velha natureza. E entendendo isso, eu tenho então a vida eterna, eu tenho as coisas que Deus tem prometido para mim lá na eternidade. Mas se eu entender que eu não quero renunciar, eu não quero matar o meu velho homem, a velha natureza, a velha mulher, então eu vou continuar praticando aquilo que não agrada a Deus, só que a minha vida será limitada, não somente aqui nesse mundo, mas na eternidade sem Deus, sem salvação. Não vale a pena. Para a gente finalmente, este é o momento de definir esta questão. Para quem você irá viver? Para si ou para Deus? É isso que você tem que entender. Para quem eu vou viver? Para mim ou para Deus? Você pode imaginando que terá força para viver para Deus. Mas não se preocupe, Deus lhe dará tudo que for necessário se você apenas fizer a escolha de viver por Ele. Talvez você pode dizer, eu não vou conseguir. Mas eu quero dizer para você que Deus vai dar força para você conseguir. Deus vai te sustentar. O Espírito Santo, Ele é o nosso ajudador. Então você não está sozinho nesta batalha. Olha o que a Bíblia diz, 2 Pedro 1,3. Visto como seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude. Uma versão mais simples de você entender, tudo que é necessário para uma vida agradável a Deus, temos recebido. Miraculosamente, por meio do conhecimento pessoal e íntimo daquele que nos chamou para Deus. Amém? Neste exato momento, Deus o está convidando a viver para a sua glória. Você mesmo, é você. Deus está convidando para a glória dele, você viver para a glória dele. Cumprindo os propósitos que ele estabeleceu para você. Essa é realmente a única forma de viver. Todo o resto é apenas existir. A pessoa que não vive com propósito de Deus na sua vida aqui, ela está apenas existindo, ela não está vivendo. A verdadeira vida começa quando você se compromete completamente com Jesus Cristo. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Se você não se comprometer, corpo, alma e espírito, com Jesus, o Salvador, o Senhor, você realmente não terá um futuro na eternidade, para sempre com Deus.
Então, como eu disse, se não está seguro de ter feito isso, tudo o que você precisa é receber. Receber quem? A salvação, o Salvador, que é Jesus, no seu coração, através do arrependimento, através de uma confissão e acreditar naquilo que Ele mesmo prometeu. Quem crê em mim tem a vida eterna. Olha o que a Bíblia nos fala, e eu já disse isso um pouquinho antes, João 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornar filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Eu preciso receber o presente que Deus deu à humanidade, que se chama Jesus. E quando eu recebo, eu então me torno filho de Deus por causa dele, que agora ele habita em mim, e Deus olha para mim e não vê mais a mim, ele vê Jesus em mim, Jesus em você. E nós então somos agora filhos de Deus. Agora, e quanto a você? Vai aceitar a oferta de Deus? A oferta, todos quanto receberam. Jesus é a oferta de Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Em primeiro lugar, você precisa crer. Crer que Deus o ama. Você sabia que Jesus te ama? A Bíblia fala que Deus te ama, João 3,16, porque Deus amou o mundo. O mundo representa você, representa a mim, representa todo aquele que um dia Ele o criou. Deus ama todos, sem acepção de pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus não tinha 10, não tinha 5, Ele tinha um só. Ele deu Jesus para morrer em nosso lugar. Você teria coragem de dar o seu filho, ou dar a sua mãe, o seu pai, ou alguém que você ama tanto para morrer no lugar de um assassino, de um estuprador, de um ladrão? Jamais. Mas aí está a prova do amor de Deus, que Ele deu Jesus para morrer por mim e por você. Romanos 5,8 fala assim, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não esperou a gente deixar o pecado, nos arrepender para depois enviar Jesus. Não, mesmo a gente no pecado, Ele morre por nós. Isto está o amor de Deus. Muitas pessoas falam assim, olha, o verdadeiro amor é aquele que, olha, eu amo, mas eu quero receber o amor. Mas aqui o amor de Deus não. O amor de Deus, Ele amou sem esperar nada em troca. Ele deu Jesus. Agora, eu querer Jesus no meu coração através do novo nascimento ou não, é uma questão de escolha, livre-arbítrio. E Ele não vai forçar nada para que a gente faça isso acontecer, a não ser nós mesmos pela nossa fé, pela nossa obediência e pelo arrependimento. Vamos lá. Creia que Deus escolheu você para ter um relacionamento com Jesus. Olha o que Jesus diz lá em Apocalipse 3,20, eis que estou à porta e bato. A porta é a porta do coração. Se alguém ouvir a minha voz, como é que eu ouço a voz de Jesus? Pela palavra. Estou falando a palavra para você agora. E ouvir a minha voz e abrir a porta representa a porta do coração. Porque aí é só você que tem a chave. Ele não vai arrombar. O diabo não. A Bíblia fala em João 10,10, o ladrão vem matar, roubar, destruir. Ele vem, ele arromba, ele entra, se você permite ou não, Satanás, ele vem destruir a sua vida. Mas Jesus é educado, ele bate. E Ele diz, deixa eu entrar, eu vou te perdoar, eu vou transformar a tua vida, eu vou escrever o seu nome no livro da vida, eu vou morar no seu coração, eu vou te dar paz, vida eterna, e vou ter um relacionamento com você, porque Ele fala assim, quem ouve a minha voz, né? Ele fala isso, que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, que é em nossa vida, e aí Ele fala, cearei com Ele e Ele comigo. Então esse cear com Ele e Ele comigo está se falando de relacionamento. Jesus quer ter um relacionamento com você, uma vida na presença dEle, porque Ele te ama. Ele não está mais na cruz, Ele não está no túmulo, Ele está vivo, Ele ressuscitou. Voltando aqui, olha João 3,36, voltando aqui ainda na questão do primeiro tópico, só para a gente não se perder. Creia que, a despeito de suas ações passadas, Deus quer perdoar você. Talvez você se ache indigno, mas como que Jesus, sendo santo, vai entrar no meu coração? Olha os meus pecados, meus erros. Então lembre que Jesus morreu por você, para perdoar você, para te purificar. Então receba o perdão de Deus através da fé. E em segundo lugar, você precisa então receber. Em primeiro lugar, você precisa crer
que Ele é o teu Salvador, que Ele te ama, que Ele tem um propósito. A segunda coisa, eu preciso então receber Jesus como meu único e suficiente Salvador. Então receba Jesus em sua vida como Senhor e Salvador. Receba o perdão pelos seus pecados. Receba o Espírito que lhe dará poder para cumprir o propósito da sua vida. Então, lembrando que nós temos um propósito de Deus em nossas vidas e a gente só consegue cumprir esse propósito no momento que o Espírito Santo é derramado sobre nós. E Ele está aí agora, tocando no seu coração. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Voltando agora aqui, olha lá. A Bíblia diz, qualquer pessoa que aceite o Filho e confie nele, receberá tudo. Vida completa e para sempre. João 3,36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, porém, desobedece ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Se eu rejeitar o Filho de Deus, que foi o presente, a ira de Deus vai permanecer sobre mim, porque somente através do Filho de Deus, o sangue dele derramado, o sacrifício verdadeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, pode sim me perdoar e tirar a ira de Deus que virá sobre a humanidade perdida e que ainda não recebeu Jesus. Eu quero que você agora, aonde quer que você esteja assistindo esse trecho, falando desse livro, Uma Vida com Propósito, você não está aqui por um acaso, de Rick Warren, que nós estamos usando como base de estudo, que você possa entender o seguinte: convido você a inclinar a sua cabeça agora e a fazer em voz baixa a oração que mudará a sua eternidade. Uma entrega real a Jesus agora. Eu quero que você, aonde você estiver, ore comigo. Pai amado, Pai bendito, em nome de Jesus, eu peço agora que o Senhor venha me perdoar de todos os meus pecados. Eu venho me arrepender agora de tudo que tenho praticado. Que você traga à sua memória agora todos os seus erros, as suas falhas, e que você possa pedir perdão ao Senhor. Aquele pecado que muitas vezes, quando você chega diante de Deus para orar, o inimigo te acusa, lembrando que o diabo ele é acusador. Mas o Espírito Santo jamais vai te acusar, ele vai te convencer, como ele está fazendo agora. Então, em nome de Jesus, que você se arrependa desses pecados. Lembrando que, por causa dos teus pecados, Cristo teve que morrer, pagou um alto preço. Então, se arrependa agora de todos os seus pecados. E entregue a sua vida a Jesus, dizendo: Jesus, eu reconheço que o Senhor é o único e suficiente Salvador. Entra agora no meu coração, perdoa os meus pecados. Escreva, Senhor, o meu nome no livro da vida. Venha fazer morada eterna no meu coração e conceda-me a tua paz. Conceda-me, ó Deus, a tua salvação, em nome de Jesus. Se você fez esta oração, ainda que simples, singela, mas de todo o seu coração, saiba que você deve realmente seguir em frente. Se você realmente, através dessa oração, com sinceridade, eu quero dizer, meus parabéns. A Bíblia fala que quando um pecador se arrepende, os anjos nos céus fazem festa. Há uma festa muito grande no céu. Então eu quero dizer, bem-vindo à família de Deus. Agora você faz parte da família de Deus. Não é da igreja, é da família de Deus, porque agora você tem Jesus. E se você tem Jesus, nós somos irmãos e irmãs em Cristo, nascidos de novo, uma nova criatura. Então agora, o que acontece? Você precisa saber que agora você está pronto para descobrir e começar a viver o propósito de Deus para a sua vida. E eu recomendo enfaticamente que você conte a alguém sobre isso. Conte a alguém, como a Bíblia fala lá que o irmão de André chegou para Pedro e disse: encontrei o Messias. A mulher samaritana em João 4, olha, eu encontrei o Messias. Que coisa linda, maravilhosa. Leia a Bíblia. Comece lá pelo Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João. Leia a palavra, esteja acompanhando as nossas lives, os nossos cultos, que você possa estar entrando aí no Facebook, colocando lá Igreja Batista Eulã, lá na lupinha, vai aparecer a nossa página, curta
e todas as vezes que nós tivermos o culto ao vivo, reunião ao vivo, você vai poder acessar e se alimentar desta palavra maravilhosa. E assim nós encerramos o 7º dia. Amanhã nós iremos falar o 8º dia, são 40 capítulos. Então, pensando sobre o meu propósito, esse foi o capítulo 7. Um tema para reflexão: tudo isto é para Ele, ou seja, para a glória dEle. Um versículo para memorizar, Romanos 11:36. Todas as coisas vêm única e exclusivamente de Deus. Tudo vive por seu poder e tudo é para a sua glória. A Ele seja a glória para todo sempre. Uma pergunta para meditar: em que parte da minha rotina posso me tornar mais consciente da glória de Deus? Que parte? Saber que Deus me fez para a glória dele. Qual parte ainda que está faltando? E você foi planejado para agradar a Deus, não esqueça disso. O propósito de Deus é que você foi feito para agradar a Deus e não ao homem. Não esqueça disso, agrade a Deus, porque o Senhor vai plantar esse povo. Eles serão fortes e belos como carvalhos e darão glórias a Ele. A glória pertence a Deus, o louvor pertence a Deus. Vamos orar? Pai amado, Pai bendito, na autoridade que é no nome de Jesus, obrigado por mais esse capítulo que terminamos. E que o Senhor continue falando com esta pessoa que estará assistindo ou que assistiu, e que o Senhor possa transformar através de uma conversão genuína, através do novo nascimento, através do encontro real contigo pelo Espírito Santo, e que haja, ó Deus, entendimento da tua palavra, como o próprio eunuco lá em Atos 8 disse para Felipe: como eu irei entender se não tem ninguém que explique? Por isso eu louvo a ti, porque estamos tendo a oportunidade de explicar a tua palavra, de mostrar com riqueza de detalhe qual é o caminho correto para ser trilhado e qual o propósito de Deus para as nossas vidas. Que o Senhor continue abençoando esta pessoa e que haja, Senhor, a tua salvação, haja a tua transformação para a glória do teu nome. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você. Gostaria mais uma vez que você compartilhasse esse vídeo, compartilhasse aí entre seus contatos, acesse o nosso site www.igrejabatistaeulan.com.br www.igrejabatistaeulan.com.br. Lá você vai conhecer um pouquinho da nossa história e também, se você sentir no coração de ofertar para esta obra, lá você vai ter como fazer. Deus abençoe você, um abraço no coração, todos que estão aí conosco, Deus abençoe e até amanhã, se Deus assim permitir, em nome de Jesus. Amém e amém.